Senhoras e senhores, bem-vindos novamente. A nossa próxima palestra terá representantes do Museu Nacional, as museólogas Fernanda Santos e Thaís Mayumi. Elas apresentarão a história e a trajetória de exposições produzidas pela instituição desde sua fundação, em 1818, abordando a relação da família imperial brasileira com a formação das coleções. Também debaterão as perspectivas do museu após o incêndio ocorrido em 2 de setembro. A palestrante que falará agora será Fernanda Santos. Fernanda, por favor. Bom dia. Meu nome é Fernanda, como ele falou, sou museóloga do Museu Nacional. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do evento. É muito gratificante para nós estarmos aqui, e principalmente porque nós fomos convidadas antes mesmo do museu ter sido incendiado, porque os organizadores acharam que seria bom, seria interessante ter museólogos falando no evento. Então, entraram em contato com a seção de museologia e nós escolhemos 3 pessoas para falar hoje aqui, que seria eu, a Thaís, que vai falar também, e o chefe da seção, que é o Marco Aurélio Caldas. O Marco, infelizmente, se acidentou e não pôde estar presente. Eu também queria falar que, inicialmente, a gente tinha a intenção de falar um pouco sobre a formação das coleções do Museu Nacional, o que temos hoje, falar um pouco sobre a história do Palácio, e esse encontro entre o museu e o Paço de São Cristóvão, e também falar um pouco sobre os 200 anos, o que a gente estava vivendo nesse momento dos 200 anos. Devido ao incêndio, que essa tragédia que acometeu o museu, a gente mudou um pouquinho a nossa apresentação. Vamos falar, sim, sobre as nossas coleções, como isso se formou, como a gente conseguiu chegar ao estágio de maior museu de História Natural e Antropologia do Brasil, mas também é muito importante, necessário, a gente falar sobre as expectativas para o futuro. Então, eu vou começar a apresentação. Desculpa, é para baixo. Falando um pouco sobre a história do Museu Nacional. Muita coisa é conhecida pelo grande público e vem sendo mais falada após o acidente, após o incêndio. Esse museu é um museu bicentenário, um museu que foi criado em 1818, através de um decreto assinado pelo Dom João VI. E é importante a gente contextualizar a criação do Museu Nacional. Nesse momento em que o Dom João VI criou o museu, ele estava criando várias outras instituições que estavam dando ao Brasil um estágio mais importante do que uma simples colônia. Afinal de contas, a família real veio residir no Brasil. Então, não só o Museu Nacional foi criado no início do século XIX, mas também o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional e outras instituições de caráter nacional. E o museu, nessa época, o século XIX, é um período conhecido como os museus com caráter de formação da identidade nacional. O museu tem esse objetivo de ser um local onde estariam expostos objetos que as pessoas se reconheceriam ali. Você contaria histórias sobre aqueles objetos que daria uma representação de que aquilo pertence a todos os brasileiros. Todo mundo é um pouco daquilo, todo mundo é um pouco dono daquilo. Então, o Museu Nacional também tem essa intenção de ser uma instituição de construção da identidade nacional. Além disso, o museu tem a intenção de ser similar aos museus de história nacional europeus. Ou seja, ele tem um caráter mais amplo do que ser simplesmente um local de exposição de objetos que sejam interessantes para observação. Além disso, ele deveria ter biblioteca, deveria ter arquivo, deveria ter laboratórios para construção do saber, para a construção da ciência.
e também ser um local de apoio ao ensino das ciências naturais. E o Museu Nacional foi tudo isso ao longo do século XIX. Ele não nasceu com tudo isso pronto, mas ao longo do século XIX, antes mesmo de chegar no Paço de São Cristóvão, o Museu Nacional já tinha esse caráter de ser um local procurado por instituições de ensino para usar os seus laboratórios. O Museu Nacional já fazia empréstimos e doações de coleções de coleções das áreas da história natural. E também, no fim do século XIX, na segunda metade do século XIX, o Museu Nacional também criou cursos, né, cursos de ciências naturais, que eram cursos abertos à população. A gente sabe que o museu durante o século XIX, os museus, né, a instituição museu durante o século XIX, ainda era um local muito elitizado. Então, não era um local que ia toda a população assistir esses cursos, mas eram cursos abertos à população. Em geral, o próprio imperador ia fazer esses cursos, e também políticos, altos funcionários públicos, algumas mulheres também, que pertenciam à alta sociedade. Então, nesse momento, a coleção do Museu Nacional tem uma origem muito atrelada à família real. Né? Além de ter sido criada pelo Dom João VI, nas primeiras coleções do museu, tem muitas coleções que pertenciam aos membros da família real. Então, a gente tem esse nosso início muito atrelado a isso. Né? Além das coleções que vieram, por exemplo, com a Imperatriz Leopoldina e com a Imperatriz Teresa Cristina, e que vieram quando elas vieram para o Brasil nos seus dotes de casamento, e que foram doadas ao Museu Nacional. Ao longo do tempo, para além dessas coleções que chegaram junto com a família real, e os presentes também, os presentes do imperador, né, tinham muitos objetos no museu que a gente chama de presentes do imperador. O imperador era um homem que ganhava presentes de vários outros países. Além disso, ele também comprou muitas coleções, como, por exemplo, a coleção de egiptologia, né, que foi uma coleção comprada por ele para ser doada ao Museu Nacional, para fazer parte do Museu Nacional. Então, o museu sempre cumpriu esse caráter de não ser só um local de exposição e divulgação da ciência, mas também ser um local de pesquisa científica e ensino de história natural. Bom, no final do século XIX, né, depois que houve a proclamação da República, o Museu Nacional passou a ocupar o Paço de São Cristóvão, que foi residência da família real. Ainda foi o local onde aconteceram as Assembleias Constituintes, de 1888, e depois, de 1888 a 1889, e depois ele sediou o museu. Essa transferência do museu... desculpa, eu esqueci de mostrar para vocês o local onde... A primeira casa do Museu Nacional foi esse prédio, que hoje pertence à Casa da Moeda, e que fica na Praça da República, né, no Campo de Santana, e que existe até hoje. Né? Essa foto aqui à direita é uma foto mais recente. Inclusive, a gente está agora montando uma exposição nesse prédio, uma exposição com acervos que sobraram, que ainda temos no Museu Nacional, e que vai ser montada lá na nossa primeira casa. Né? Bom, quando nos mudamos para o Paço de São Cristóvão, houve a possibilidade das nossas coleções aumentarem muito. Né? O Paço é muito maior do que aquele prédio que a gente ocupava lá na Praça da República. Esse prédio, a gente chegou em 1892, foi feita a transferência, obviamente isso durou alguns anos, e ele só foi reaberto ao público em 1900. Tem ali o documento de reabertura do Museu Nacional ao público. E esse prédio já abrigava grande parte da coleção que a gente tem hoje. A nossa coleção foi crescendo muito ao longo do tempo, porque é uma coleção aberta. Até hoje é uma coleção aberta. E aqui no Palácio de São Cristóvão foi onde começou a se desenvolver de fato as ações educativas, especialmente a partir da década de 1920. E aí o museu começou a ter um caráter mais público, né, um caráter mais popular. Ele foi ficando popular. Por quê? A Quinta da Boa Vista é um parque que fica na zona norte do Rio de Janeiro. E, além disso, o Museu Nacional, pela sua representatividade, ele é um museu muito visitado por praticamente todas as escolas do município do Rio de Janeiro, públicas e privadas. Por isso, assim, não é exagero dizer que muitas pessoas que moram no Rio de Janeiro, que são residentes dessa cidade, tiveram seu primeiro contato com a ciência e o seu primeiro contato com uma instituição histórica indo ao Museu Nacional.
Eu acho que a grande maioria das pessoas tem lembranças de quando estiveram no museu quando criança, e muitas pessoas voltam quando adultas para levar os seus filhos, né? E as crianças costumam muito ir com a escola também. Às vezes a criança chama o pai para voltar, os pais para voltar no museu. Esse museu ele tem uma das maiores visitações do Brasil. Ele tinha, né, uma das maiores visitações do Brasil. E ele tem uma importância muito grande, não só para a ciência, para as ciências naturais e para a antropologia, mas também para a memória da população brasileira, porque ele era um local muito visitado por todas as pessoas. Bom, o museu, que sempre teve esse caráter de pesquisa científica muito forte, desde a sua criação no século XIX, ele, a partir do início do século XX, especialmente a partir de 1930, ele começa a perder um pouco o espaço na pesquisa científica. Isso tem a ver com o fortalecimento das universidades, das academias de ciência, e o museu começa a ficar mais atrelado às exposições. Nesse momento, em 1946, o Museu Nacional passa a integrar a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente passa a ser uma unidade acadêmica da UFRJ. Esse atrelamento do Museu Nacional à UFRJ tem prós e contras, obviamente, né? Eu acho que, entre os contras, como foi falado pela colega da Casa da Ciência, está principalmente a falta de autonomia do museu em questões financeiras. A gente, sendo atrelado à UFRJ, a gente recebe verba da UFRJ. A gente não recebe verba própria, né? Na verdade, a verba chega através da UFRJ, a verba de manutenção. E a maioria das exposições acabam dependendo de financiamento externo, né? Tanto através de projetos que pegam financiamento com o CNPq, FAPERJ, enfim, quanto com empresas também, né? BNDES, Vale do Rio Doce, Petrobras, etc. No entanto, a gente hoje reconhece que o caráter científico do Museu Nacional só é possível por o Museu Nacional pertencer à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por quê? A gente tem um corpo técnico grande, né, e capacitado, mas a gente sabe que, por estarmos dentro da universidade, existe um corpo de docentes e discentes que podem se debruçar sobre esse acervo. Nosso acervo tinha 20 milhões de itens. Muitos desses objetos foram objetos de estudo, né, objetos de pesquisa, por docentes e discentes dos programas de pós-graduação da UFRJ e também por outros programas de pós-graduação externos. Mas estarmos dentro da universidade facilita, possibilita que a pesquisa científica não acabe dentro do museu. Apesar da gente saber que a pesquisa é um dos objetivos do museu, está colocado no Estatuto dos Museus, a gente sabe que a grande maioria dos museus não tem pernas para fazer pesquisa sobre o seu acervo, né? Os museus acabam ficando mais restritos, né? Acabam focando, né, as suas forças mais nas exposições e nas atividades educativas. A pesquisa ela acaba sendo impossibilitada por questão de recursos humanos e por questão de recursos financeiros também. O Museu Nacional era um museu que produzia muita pesquisa científica, produzia conhecimento através do seu acervo. Isso é um diferencial, né? É um diferencial e que a gente reconhece que é possibilitado por estarmos dentro da UFRJ. Para além desse avanço nas pesquisas, a gente também conseguiu ter um crescimento das coleções muito significativo ao longo do século XX pela questão da pesquisa de campo, né? De ida ao campo. A grande parte do nosso acervo, essa primeira parte, nesses primeiros anos do século XIX, que a gente recebeu grandes doações, né, grandes compras de acervo por parte do imperador, a partir do século XX, a gente vai ter muita coleção, muitos itens da coleção que vieram com os pesquisadores indo a campo fazer coleta. Isso em todas as áreas do Museu Nacional. Todas as áreas do museu vão a campo, até hoje. Né? A gente sabe que a coleção é aberta, sempre recebíamos novos, o museu estava sempre recebendo novos itens, e até esse Palácio Grande já estava sendo um problema de espaço para nós, né? E a gente continua sendo uma coleção aberta, né? Certamente a gente vai continuar indo a campo e coletando e repondo muita coisa e continuar crescendo a nossa coleção. Bom, o Palácio do Museu Nacional,
hoje, né, atualmente, né, nos últimos anos, com a gente já dentro da UFRJ, nós tínhamos 6 departamentos acadêmicos dentro do museu. Né? Esses departamentos são o Departamento de Antropologia, que tem a área da egiptologia, arqueologia brasileira, arqueologia pré-colombiana, etnologia, antropologia biológica e também a área da linguística. Todo esse acervo ficava dentro do palácio. E é um acervo de difícil recuperação. Né? A gente sabe que são materiais orgânicos, né, que muito dificilmente resistiram ao fogo, apesar da gente ter tido recentemente a notícia do crânio da Luzia, que ficava dentro de uma caixa bem protegida. Ele fragmentou, provavelmente teve uma queda, fragmentou, mas não derreteu. Né? Isso até nos leva a pensar nessas questões de preservação, assim, adaptação das reservas técnicas para receber coleções. Muitas das nossas coleções ficavam em armários deslizantes, mas as coleções que conseguiram financiamento para isso. Alguns departamentos conseguiram financiamento para trocar as antigas vitrines de ferro por armários deslizantes, que são a prova de fogo. Lá, como a gente sabe que muitos desses armários ficavam no 3º andar e caíram, a gente sabe que o armário pode não ter resistido, né? Pode não ter resistido, o acervo pode não ter resistido se houve um deslocamento da porta, o armário abriu e o fogo entrou. Mas foi isso, foi um procedimento desse, né, de segurança, que salvou o crânio da Luzia de derreter no fogo. Ele estava guardado, acondicionado de uma forma adequada. Bom, além do Departamento de Antropologia, também tinha no Palácio o Departamento de Entomologia, que é o Departamento de Estudo dos Insetos. Esse era uma coleção com milhões de itens, né, uma coleção muito grande e muito significativa. Os insetos, tem muita gente que acha que é fácil de repor, mas é óbvio que também tem espécimes que já estão extintas, que estão em extinção. Né? A questão da coleta hoje em dia não é a mesma coisa que era no século XIX, que você podia chegar e sair coletando em qualquer lugar. Hoje em dia é uma grande burocracia. E, para repor esse tipo de coleção, além de ir a campo, a gente tem que contar com doações. Né? E a gente tem visto isso. Né? Várias instituições querendo fazer doações para o Museu Nacional. Então, bom, para além do... A gente também tinha o Departamento de Geologia e Paleontologia. Tinha não, desculpa, gente. A gente tem, os departamentos não acabaram. O Departamento de Geologia e Paleontologia é onde está a coleção, toda a coleção de meteorítica, mineralogia e vertebrados e invertebrados da era paleontológica. Né? A parte de meteorítica é um acervo que a gente acha que muita coisa se salvou. Afinal de contas, né? Eles não derretem. Eles já estão acostumados, né? Relembraram velhos tempos. Isso. Agora, até mesmo a parte da mineralogia, que a gente sabe que tem minerais que são muito resistentes a altas temperaturas, muita coisa se fragmentou em muitos caquinhos. Então... Esse é um setor do museu que já está podendo ser acessado, mas, enfim, eu acho que a Thaís vai falar um pouco mais à frente sobre como está o trabalho agora. E é um setor que é um departamento que é onde a gente tem mais esperança de encontrar itens, né? Porque tem muitos fósseis, tem os meteoritos e tem alguns minerais que podem ter resistido ao incêndio. Também, dentro do palácio, tinha o setor de invertebrados, que incluía a parte de porífera, crustáceos, moluscos, enfim, uma parte, todos os ramos dos invertebrados, e que também ficava dentro do palácio. Tem uma parte dessa coleção que estava fora do palácio, a Thaís vai falar, e que também se salvou do incêndio. Enfim, gente, esses 4 departamentos que ficavam dentro do palácio, a gente tem consciência que essas coleções elas não vão conseguir ser refeitas com o que tinha lá. Né? Ainda que nós encontremos alguns itens, e a gente vai encontrar, e a gente está encontrando, né? É impossível repor essas coleções da forma como elas eram. E isso nos leva também a uma outra reflexão. Para além da gente ter que ter possibilidade de fazer um acondicionamento correto dessas coleções nas reservas técnicas, né, em armários apropriados, a gente também tem que pensar na estrutura predial que a gente ocupa.
O Museu Nacional, já há alguns anos, equipes, né, técnicas do museu, de funcionários, vêm projetando uma forma de tirar essas coleções de dentro do museu. Vinham projetando uma forma de tirar essas coleções de dentro desse palácio, né? A intenção era que o palácio fosse totalmente ocupado por exposições e outras áreas de recepção de público, e que as coleções estivessem em prédios mais modernos, né? Prédios construídos para receber coleções. Prédios que pudessem ter todas as condições de segurança adequadas para essa riqueza que é o patrimônio material que tinha dentro do Museu Nacional. Então, enfim, além do palácio, o Museu Nacional também possui o Horto Botânico, que é um espaço que fica dentro da Quinta da Boa Vista. O Horto Botânico tem, além do horto, que é um espaço de pesquisa, né? É um horto mesmo, né? Uma floresta, uma pequena floresta ali dentro da Quinta da Boa Vista, que serve de espaço, campo de estudo para os pesquisadores. Tem o Departamento de Vertebrados, o Departamento de Botânica e a Biblioteca Central do Museu Nacional. Esses itens estão salvos, esses itens também a Thaís vai falar um pouco mais à frente, eu não vou falar agora para não ficar repetitivo. Bom, além dos departamentos acadêmicos, ocupado por docentes, discentes e técnicos, a gente tinha ainda, em alguns setores técnicos do Museu Nacional, outros acervos, outras coleções. A gente tinha uma coleção de quadros que não se comparam ao Museu de Artes, mas que é bastante significativa, né? Aqui tem um quadro do Toné, por exemplo, que chama Passeio na Quinta da Boa Vista. Essa imagem não dá para ver, mas naquela ponte que passa... Esse local é a Quinta da Boa Vista, e nessa ponte que passa sobre esse riozinho tem uma charrete com Dom João e a Carlota Joaquina. A gente tem outros quadros outros quadros do século XIX, muitos retratos de cientistas, retratos dos ex-diretores do museu, entre outros. Além disso, também temos uma coleção histórica, né? A gente tem aqui a taça de Constantino, que representa a Batalha de Constantino, na Guerra do Paraguai, que é o primeiro acervo do Museu Nacional. No decreto de criação do Museu Nacional, assinado por Dom João VI, ele lista 6 itens que são os primeiros acervos do museu, e a primeira é essa taça. Essa taça estava guardada em um cofre dentro do palácio, né? A gente não sabe se esse cofre resistiu, se a taça resistiu, mas ela era uma das peças símbolos do museu. Além disso, a gente tinha poucos itens que pertenceram à família real, bem poucos, contrariando muito a expectativa das pessoas. O público ia muito no Museu Nacional procurando itens da família real. E a gente sempre reafirmava que o Museu Nacional é um museu de história natural e antropologia, não é um museu histórico. Quando houve a proclamação da República, muita coisa que estava dentro do palácio foi leiloada ou foi descartada. E a gente consegue encontrar itens da família real no Museu Mariano Procópio, em Minas Gerais, que era amigo da família imperial, então pegou muita coisa e levou para lá. E também no Museu Imperial. Mas, enfim, no Museu Nacional são pouquíssimos itens que pertenceram à família real. E a grande maioria, pouquíssimos, nem chega nem a 10, eu acho, e ficavam dentro do cofre. Além disso, a gente tinha também uma coleção de instrumentos científicos, vários instrumentos científicos de vários tipos e de vários períodos. Essa coleção era uma coleção que não estava muito estudada, ela ainda ficava muito nos departamentos, e alguns itens com mais beleza, né, com um valor estético maior, ficavam guardados juntos à direção. E também um acervo de mobiliário, que também era pequeno, né, mas que existia também um acervo mobiliário. Então, além do acervo científico, a gente tinha, sim, acervos de outros tipos, de outra tipologia, mas bem menos do que os acervos referentes às ciências naturais e à antropologia. Bom, no palácio também ficava a seção de memória e arquivo, que era um arquivo que de chorar mesmo, que tinha itens importantíssimos para essas áreas, e esse arquivo, a maior parte dele, aliás, é melhor dizer o contrário, uma pequena parte dele estava digitalizada, né? O que a gente tem, a única forma de recuperar o nosso acervo arquivístico é contando com pesquisadores que frequentaram o arquivo para fazerem pesquisas e que digitalizaram os documentos e levaram para casa. Então, está tendo um movimento que está sendo
feito pela equipe do arquivo, de entrar em contato e de estar recebendo dos pesquisadores esses acervos, né, esses acervos documentais que já foram digitalizados por essas pessoas. Infelizmente, também é uma coleção impossível de se recompor, ainda que a gente consiga repor alguns itens, reorganizar alguns itens. Impossível de se repor. E a Biblioteca Francisca Keller, que foi considerada a maior biblioteca da antropologia, principalmente com itens de antropologia social no Brasil. Também é uma biblioteca com pouquíssimos itens digitalizados e que também é impossível recuperar. Eu tenho a impressão que o incêndio no museu, assim como já houve outros incêndios, principalmente no Instituto Butantan, eu acho que várias outras instituições museais parece que ficam em alerta, né? Dão um medo de acontecer também, mas no fundo a gente acha que nunca vai acontecer, mas a gente sempre para pensar o que a gente pode fazer para ter o mínimo de salvaguarda desse acervo que existe. E eu acho que um dos pontos que a gente tem que pensar, para além das reservas técnicas bem estruturadas e de prédios adaptados para receber esse tipo de coleção, a gente tem que pensar urgente na digitalização dos acervos, tanto do acervo documental quanto do acervo dos objetos museológicos. Porque se a gente tivesse conseguido um patrocínio para fazer uma grande digitalização, né, assim, em pleno século XXI que a gente está, né, a priori parece que assim, é óbvio que já deveria estar tudo digitalizado. Mas a gente pensa quais as barreiras que a gente encontra para que isso não esteja digitalizado, isso não esteja em meio digital, né? E muitas vezes essa barreira tem a ver com recursos financeiros, infelizmente. Assim. A gente não consegue recursos para salvar, nem no meio digital, a gente não consegue salvar o patrimônio histórico-cultural brasileiro. Bom, eu queria, para finalizar esse apanhado sobre o que éramos, né? Mostrar um pouco do nosso passado, e aí é um passado remoto e também um passado recente, porque tudo que tínhamos até agosto, até agosto não, desculpa, até dia 1º de setembro é passado, não existe mais. Então, o que a gente queria falar, e a gente queria ter explorado mais um pouco sobre isso inicialmente, era mostrar um pouco os aspectos museográficos que foram utilizados no Museu Nacional. Essas exposições são exposições bem antigas. Infelizmente, o nosso acervo de fotografia não está também organizado ainda. Então, a gente não tem certeza das datas das fotos, mas o que a gente tem intenção de mostrar aqui é como o nosso acervo era exposto. Esse tipo de exposição, ele se assemelha aos gabinetes de curiosidade. A gente coloca várias vitrines com o máximo de objetos que a gente consiga mostrar para que as pessoas observem. E não necessariamente tenham uma compreensão ou tenham um fio condutor nessas salas. Essas exposições são um pouco do retrato essas exposições eram da área da botânica, e essas um pouco da área da zoologia, né? A sala dos peixes e a sala da baleia. A sala da baleia, essa exposição, ela é bem antiga. A baleia agora estava fundada no chão, não estava no teto. E o que a gente vê é uma grande mostra de acervos no museu para que as pessoas pudessem observar, e principalmente itens exóticos, né? Que fossem muito chamativos. E aqui um pouco da exposição da parte da etnologia. Essa exposição era cultura sertaneja, e também uma exposição com muitas vitrines, com muitos itens. Eu peguei poucas fotos para mostrar sobre as exposições atuais, até porque é possível visitar também, é possível ver muita fotografia na internet. O que eu queria mostrar aqui é a diferença do conceito expográfico entre essas exposições e as exposições que eram antigamente. Aqui a gente consegue ter uma vista da sala, a gente consegue ver o tamanho da sala, as vitrines estão mais para o canto, para que a gente possa ter uma noção espacial, e os acervos estão organizados segundo critérios. Nessa primeira exposição da etnologia,
ela é uma exposição muito ligada à pesquisa científica. É uma exposição que fala dos ticunas. E isso foi o resultado da pesquisa do curador dessa exposição. Então, é uma exposição que está muito ligada, está diretamente ligada à produção de conhecimento dentro do Museu Nacional, né? Já essa outra exposição, ela é uma exposição demonstrativa de diversas comunidades indígenas do Brasil. Então, ela é uma exposição que mostra algumas diferenças e algumas semelhanças entre diferentes comunidades indígenas. Essa sala estava sendo reformulada pelo setor de museologia. Ela já não tá, ela ia ser o mesmo acervo, só que com um novo mobiliário. Já tinha até chegado as vitrines, era uma sala que estava fechada, as vitrines já estavam lá, mas ela não pôde ser reaberta. Nessas aí, você tinha fotografia já de digitalização? Essas fotografias, assim, as exposições, tinha muita fotografia também por conta do nosso trabalho nas exposições, né? A gente trabalhava a gente tem algumas, essas fotografias todas que eu mostrei foram tiradas, essas são fotografias profissionais que foram feitas na época da publicação do Museu Nacional no Banco Safra. Então, foram fotógrafos lá e tiraram fotos dos itens mais representativos das coleções. Não foi uma fotografia de todas as coleções. E o que é importante a gente ver que, obviamente, que ao longo de 200 anos, o Museu Nacional passou por algumas reformulações, né? E agora a gente está num momento que é óbvio que a gente vai ter que ter uma grande reformulação e que talvez seja o momento da gente pensar do zero o que a gente realmente gostaria que tivesse sido. E existe um projeto, e a Thaís vai falar um pouco sobre isso, sobre as nossas perspectivas para o futuro. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. E agora, né? A Fê contou um pouquinho da história até o dia 1º de setembro, então eu vou falar um pouco sobre como tem sido esse processo nesses quase 2 meses. Eu relutei um pouco em colocar essas fotos, mas eu acho que a gente está num evento para discutir a preservação da memória, então a gente tem que entender que isso agora é parte da memória do Museu Nacional, parte da história do Brasil, da nossa história. Gente, eu não vou chorar, gente, pelo amor de Deus. Gente, eu não aguento mais chorar, já estou 2 meses chorando, é um saco isso. Mas, assim, é importante eu falar isso. Se você chorar, eu vou chorar. Não, olha só. É importante a gente falar isso, porque pra gente que está lá, vive todo dia, olha para o museu todos os dias, a gente está entrando no Palácio frequentemente, o incêndio foi ontem. Para muitas pessoas a vida continua, a gente está falando aí preocupado com a política, já tem outras preocupações, né? Mas para a gente ainda está vivendo isso todos os dias e tem que considerar isso também o nosso lugar para pensar esse novo museu. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre o que a gente tem pensado. A partir do dia 3 de setembro, no dia 2, todo mundo pensou, acabou. Quem vê essas fotos, né, do incêndio, eu não estava aqui, a Fernanda foi até quinta, né, ela viu isso ao vivo, eu não sei mais avaliar se por sorte ou azar eu estava de férias, estava fora do estado, só cheguei no Rio 2 dias depois, mas a Fê viveu isso de perto, então... para a gente que vê as imagens e acompanhando na TV, já foi muito complicado. Para os meus colegas, trabalhadores que estavam lá, que foram lá tentar ainda salvar alguma coisa, foi um processo muito complicado. E nesse dia, a primeira coisa que a gente pensou foi, acabou tudo, acabou o museu. Mas no dia 3 de setembro, a gente, sabe, se abraçou, continuou chorando, mas a gente disse, o museu não acabou. Porque o museu somos nós somos o museu. O museu sempre foi feito por pessoas, para pessoas. Então é isso, sabe? A gente não tem mais 20 milhões de peças, mas a gente vai arregaçar as mangas e vai ver o que a gente tem. O Museu Nacional continua.
né? Porque todas as funções do museu foram preservadas. A gente continua preservando, a gente continua pesquisando, a gente continua comunicando e produzindo pesquisas, produzindo atividades acadêmicas, continua com as atividades de educação que sempre foram a linha condutora do museu ao longo desses 200 anos. Então, eu vou falar um pouco sobre o que a gente tem. A gente tem ainda uma estimativa, com certeza eu posso dizer que a gente tem ainda mais de 2 milhões de peças no acervo do museu. Nós ainda somos um dos maiores museus do Brasil, com certeza, sem a menor sombra de dúvida. A gente ainda está no processo de fazer essa mensuração. Mas vou falar um pouco sobre os acervos que a gente tem, que a gente agora vai se debruçar mais intensamente sobre eles e, com certeza, vão ser os principais focos das exposições que a gente vai ter agora no futuro. Assim, só para contextualizar, nós que somos da seção de museologia, a gente trabalha muito com a parte de exposição mesmo, então vou dar foco nisso, até porque se eu fosse tentar falar sobre tudo que o museu a gente ia ter que fazer um seminário que ia durar a semana toda. Então, falando mais assim sobre a parte dos acervos da exposição, um dos acervos que restaram, que a Fernanda já até citou, é nosso arquivo fotográfico, que agora a equipe de arquivistas que trabalhava no CEMEAR, que foi uma das coleções perdidas, também vão se debruçar sobre esse arquivo. A gente tem uma organização que tem registro dos eventos, das pesquisas, muitas pesquisas de campo, as próprias exposições estão registradas nessas fotos, então isso é um acervo bem relevante que a gente ainda tem, que estava lá no prédio da biblioteca e que a gente vai continuar trabalhando em cima dele. Mais 2 milhões de itens preservados, eu estou falando sobre tudo, né? Incluindo o acervo bibliográfico. A nossa biblioteca também é uma das bibliotecas mais relevantes, nossa biblioteca de referência em pesquisa na área de antropologia e ciências naturais. E fora a biblioteca de referência, a gente tem também na nossa biblioteca muitas obras raras, assim, milhares de itens de obras raras ao longo do século XX, coisas muito antigas. A gente tem livros, assim, mais de 600 anos de nossa coleção, muitas coisas que vieram da biblioteca da família real também. Muitos livros muito bonitos, com ilustrações, coisas até que a gente pensa, né, em trabalhar em exposições futuramente, né? Além disso, a gente também tem a coleção de vertebrados. Toda a coleção científica preparada de animais vertebrados não estava no palácio. Então, a gente tem tanto objetos de animais, né, de mamíferos, peixes, herpetologia, né, que são répteis e anfíbios, quanto aves. Todo esse acervo, que é muito relevante, representante da flora brasileira, ao longo da história do Brasil do século XX, que representam muitos ambientes que já não existem mais, estão preservados lá nesse prédio que fica no Horto Botânico. A gente perdeu uma parte significativa dos animais que estavam preparados para a exposição, que são aqueles bichos que são montados como essa arpia, né, que esse gavião real, que é a terceira foto. A gente tinha muitos animais montados dessa maneira, né, artisticamente, que estavam no palácio, que a gente perdeu, mas boa parte dos animais que estão conservados em vidro, em peles, dessas outras maneiras, como aqueles ratinhos ali no início, estão lá nessas coleções. Além disso, outra coleção que é muito relevante, um dos maiores herbários do Brasil, não estava mais dentro do palácio. Então, a gente tem mais de 500 mil itens de essicatas, representantes também da fauna brasileira. A gente tem, aqui eu trouxe só peças históricas. Aqui, essa primeira essicada foi coletada pela família real, essa aqui pelo Dom Pedro II, aqui pelo Glasiu. Essa última foi uma planta coletada durante a Comissão Rondon. A gente tem muitos desses itens dessa coleção histórica que estão preservados na nossa coleção de botânico. Fora isso, uma parte das coleções de invertebrados, principalmente toda a coleção de corais do Brasil e uma parte da coleção de poríferas, né, de esponjas e tal, foi preservada, que também não estava no palácio.
né? Também são coleções muito relevantes, que têm pesquisas muito importantes para a área da conservação dos ambientes coralíneos e dos ambientes marítimos do Brasil. Uma parte, né? Porque existia no Palácio a parte de aracnologia, a parte de conchas, de crustáceos, equinodermas, que também fazia parte dessa coleção de invertebrados, mas essa coleção estava dividida em vários espaços. Isso, daí a parte que não estava no Palácio foi preservada. Mas, enfim, quando a gente fala em pesquisa, é isso que é o principal item que faz com que a gente diferencie o que era esse museu com caráter de gabinete de curiosidade para um museu científico de pesquisa. E, assim, eu trouxe alguns dados para vocês saberem, terem uma dimensão do que era a produção do Museu Nacional. O nosso curso de pós-graduação mais antigo, que é o de Antropologia Social, foi fundado em 1968. É um curso que é nota máxima desde que existe, né, a avaliação da CAPES. É um curso nota 7, nunca deixou de ser. Já produziu, só ele, 835 trabalhos nesses 50 anos. E se somaram a ele todos esses outros cursos de botânica, zoologia, arqueologia, geociências e o de linguística, mais recentemente, no nível, né, de mestrado e doutorado. E, além deles, a gente também tem 3 especializações atualmente de geologia do quaternário, gramática gramática gerativa, estudos de cognição, que também é da área de linguística, e línguas indígenas brasileiras. Somando, a gente tem quase já, com certeza, a gente ainda esse ano vai chegar a 2.500 teses e dissertações produzidas em 50 anos. Então, assim, quando a gente fala em pesquisa e em educação, a gente está falando disso também, né? Você vê a quantidade de pesquisadores e profissionais que foram formados dentro do Museu Nacional, em grande parte a partir das coleções que estavam dentro daquele palácio. Além disso, falando um pouco sobre a parte de comunicação, para vocês entenderem por que a gente fala que o museu segue vivo, segue funcionando, né? A gente recebia atualmente cerca de 200 mil visitantes por ano, que é um número baixo. A gente tinha tido uma queda de público nos últimos anos, principalmente desde 2014. Mas ainda recebia cerca de 200 mil visitantes por ano, sendo 40 mil de público escolar, de visitas agendadas com escolas. A gente tinha mais de 3.500 metros quadrados de área expositiva, que estavam sob responsabilidade da seção de museologia, com mais de 5.000 peças em exposição. E a gente também tem um alcance, mais recentemente, bem grande de contato com o público através das redes sociais, né? A gente contabiliza isso ontem, somando Twitter, Instagram e Facebook. A gente tem hoje 124 mil seguidores na rede. Já era bem grande antes do incêndio, aumentou um pouquinho, mas já era bem grande antes do incêndio. Então, a gente continua fortalecendo esse trabalho de comunicação. Uma coisa que a gente tem falado, eu tenho falado muito sobre isso, uma preocupação que a gente tem, como a Fernanda falou, o museu sempre teve uma relevância muito grande para o público do Brasil, principalmente para o público do Rio de Janeiro, da Zona Norte. Nós somos um museu suburbano, no final das contas, a gente tem São Cristóvão, né? É perto do centro da cidade, mas já é Zona Norte. E a gente tem medo do museu perder esse contato com as pessoas. Você imagina, se a gente demorar, sei lá, 5, 10 anos para repensar o museu, é uma geração inteira que não vai ter contato com o museu. Então, a gente tem trabalhado para que isso não aconteça, para que as pessoas continuem a criar relações com o museu, para que as famílias tenham a oportunidade de ir ao museu, mesmo sem o palácio. Então, uma das iniciativas que a gente tem tido é promover eventos na Quinta da Boa Vista. O nosso setor educativo tem tentado fazer atividades todos os finais de semana, desde o incêndio, todos os finais de semana. E a gente conseguiu fazer alguns eventos um pouco maiores, com a participação de vários setores, laboratórios, pesquisadores no museu. Esse foi um evento que a gente fez 20 dias depois do incêndio, em que praticamente todos os departamentos estavam representados, mas a maioria dos setores do museu estavam representados. A gente fez o evento assim,
na base de empréstimo. Muita gente da FRJ, de outras unidades da FRJ, emprestou material para a gente, ou doou alguma coisa, doou alguma verbinha para a gente comprar algumas coisas, mas, assim, quase sem dinheiro, a gente fez esse evento. Os pesquisadores pegaram materiais emprestados em outras unidades, em outras universidades, para ter o que apresentar para o público. Então, assim, a gente vê que existe um esforço muito grande da comunidade do museu para que a gente continue com essas atividades e contato com o público, como a gente sempre teve ao longo desses 200 anos de história, né? Bom, e agora pensando sobre o Palácio, o que a gente vai fazer, né? Eu trouxe essa frase do Geodi: o que seria da memória sem um esquecimento, o que seria de um monumento sem uma ruína, e o que seria de um trabalho de luto sem um sonho. Nós temos sonhos, muitos. Vamos ver o que vai ser possível realizar, mas a gente tem se estruturado para construir um sonho baseado em realmente representar o que é o Museu Nacional, o que é o trabalho do Museu Nacional e o que é a produção da ciência no Brasil, né? Um dos programas que a gente está mais à frente agora, que é uma das principais frentes de trabalho, que está envolvendo muitas pessoas do museu, de todas as áreas, é reavaliar esse programa de revitalização do Museu Nacional, que já existia há mais de 10 anos. Então, como a gente falou, tudo o que não estava no Palácio foi salvo. E há mais de 30 anos, desde os anos 80, o museu lutava para tirar as coleções de dentro do Palácio. Então, assim, aonde o recurso chegou, as coleções foram salvas. A Botânica foi num prédio novo construído em 2005, o Departamento de Vertebrados foi salvo a partir de um prédio que foi construído nos anos 90. Então, assim, se a gente teve essa perda desse tamanho, foi por a gente não ter conseguido, seja através do governo federal, seja através de aportes de iniciativa privada, conseguir construir novos prédios para armazenar corretamente o nosso acervo. Nesse programa, que foi construído no início dos anos 2000, a gente já previa que todo o palácio seria área de exposição, como a Fernanda já apontou. E agora a gente está olhando novamente para esse projeto. Óbvio que toda essa parte de arquitetônica que já existia, já estava super estruturado, realmente um projeto. Não existia ainda um projeto executivo, mas várias diretrizes de como a casa gostaria que fosse esse novo museu, com um anexo reformulado, com cúpulas para proteger os pátios internos, e uma parte desse projeto já estava previsto para acontecer. Não sei se o Kellner provavelmente citou isso e tem saído muito na mídia. A gente estava para receber um aporte grande do BNDES, que provavelmente vai entrar agora depois das eleições, né, de mais de 20 milhões, que era para começar, na verdade, continuar um pouco desse projeto, né, que até a própria construção do prédio da Botânica já era um pouco fruto desse projeto. Aqui já tinha algumas projeções, a gente já tinha até algumas propostas de museográficas realmente para a nova exposição. Mas, assim, a gente hoje está olhando de novo para esse projeto para pensar como a gente vai adaptá-lo para a nossa nova realidade, que se colocou diante da gente a partir do incêndio do dia 2 de setembro, e pensar como que essa nova exposição vai fazer jus a toda essa história, esses 200 anos de história. Então, a gente tem alguns princípios que foram pensados nesse projeto e que eu queria trazer aqui para a discussão, que eu acho que são itens importantes de falar, porque muitas vezes as pessoas questionam: mas agora que já queimou, para quê, sabe? Faz um museu só com o que já tem, sabe? A gente tem ouvido de tudo, vocês sabem, né? Em tempos de Facebook, a gente ouve todo tipo de opinião. Então, assim, a gente tem estruturado realmente um projeto baseado no que é a missão do museu, quais são os objetivos do museu.
Um desses princípios é pensar a historicidade, pensar que a história natural e a antropologia dependem do momento em que são feitas, em que ela é pensada, né? Você pensar parece que, às vezes, quando a gente fala em exposições de ciência, parece que as coisas são muito assim naturais, né? Que sempre aquilo que se diz sobre uma borboleta e pronto, é verdade, é uma realidade que não pode ser questionada. Só que é importante a gente ter em mente e passar isso para o público, qual é o lugar em que aquela ciência foi produzida, quem é aquele cientista que está dizendo que aquela borboleta é aquela borboleta. E a gente tem muito isso em conta. Até pela história do museu e pela história da formação das ciências naturais e da antropologia no Brasil, é importante a gente alocar isso, né? A gente mostrar para o público que o museu não é uma instituição neutra, que caiu ali do céu aquela borboleta, né? Porque às vezes parece isso, né? Que de repente apareceu, nossa, aqui, essa pena de índio aqui, que parece que saiu de nada, é só para você olhar e ver que é bonita, não é bem assim, né? Um dos outros princípios que a gente tem é pensar um museu para a síntese, né? Pensar um museu enquanto um espaço no qual essa imagem de mundo, que muitas vezes, quando a gente pensa nesses quadradinhos dos departamentos da antropologia, botânica, não sei o quê, parece que nada disso conversa. E a gente está encarando essa futura nova exposição do museu como um espaço em que a gente realmente vai reunir toda essa diversidade, esse acervo, essas pesquisas numa linha, com um fio condutor, né? Você entender que existe uma conexão entre todas essas pesquisas, que elas têm assuntos em comum, em que a pesquisa científica não por mais que muitas vezes seja produzida de maneira fragmentada, em que existe uma síntese desse conhecimento que pode ser passado dentro de uma exposição. Esse é um dos nossos princípios, né? E, além disso, a gente fala sobre o universalismo, que também é um outro ponto polêmico, porque quando a gente fala em museus, principalmente que estão fora das grandes cidades do primeiro mundo, na constituição dos museus, lá no século XIX, a gente entendeu assim, que na França, tudo bem, nós éramos imperialistas, a gente juntou peças do mundo inteiro, a gente pode falar sobre a história do mundo. Mas quem está lá na colônia, não. Quem está na colônia fala só sobre a historinha do seu país e mais nenhum. E isso é realidade para muitos países periféricos do mundo. Mas o Museu Nacional, pela sua história, por ter sido capital de um império, não é assim. Como a Fernanda falou, pelas relações comerciais, pelas relações diplomáticas da família imperial, os interesses da família imperial também em constituir, dentro do Brasil, um museu realmente como os museus europeus, a gente sempre teve peças do mundo inteiro representadas na nossa coleção. Eu trouxe, só para que a gente fala muito sobre as exposições do Egito, as culturas greco-romanas que a gente tinha, mas também a gente tinha muitos animais exóticos de outros países, né? Como esse aiai, um bicho, acho que da Oceania. Esse selacanto é um animal que foi achado na África e é um modelo de uma peça que estava na França, então assim, que não tem nada a ver com a história natural do Brasil, mas eram animais, histórias que eram representadas dentro do Museu Nacional. E esse é um dos princípios que a gente pretende manter, justamente porque agora a gente tem recebido ofertas do planeta inteiro querendo fornecer acervos para o museu. E eu acho... Oi? Se der essa universalidade, desaparece... Sim. Manutenção desse princípio, até porque tem muitos pesquisadores. Nosso próprio Kellner, né? Uma das principais pesquisas dele é na China. Então, assim, vários pesquisadores têm pesquisas em outros países, e isso é condizente, né? A gente quer que o museu seja realmente representativo do que é a pesquisa científica do museu, né? E também da sua história. Aqui eu trouxe, assim, o guia temático que foi pensado pela Comissão de Exposições ao longo de várias discussões ao longo dos anos,
que são algumas coisas que a gente vai rever, mas eu trouxe só para vocês verem como existiam alguns pontos que são para nortear tanto a parte mais de ciências biológicas, naturais, quanto a parte de ciências humanas, e também fazer uma relação entre as duas áreas, né? A gente teria esse recorte, né? Na verdade, a ideia era que uma área ocupasse um andar e a área de culturas humanas ocupasse a outra. Mas você vê que tem alguns princípios de origens, diversidade, transformação e relações, que é justamente para a gente pensar uma unidade do discurso sobre as exposições e essas coleções que são tão ricas e tão diferenciadas que a gente sempre teve no museu e que eu acredito que a gente continua tendo em grande parte e vai voltar a ter a partir de doações, né? Não é mais o mesmo museu, mas será um novo museu que vai ser construído a partir das pessoas que trabalham ali, né? A gente tem um corpo técnico e docente de mais de 300 pessoas hoje no museu, é muita gente, trabalhando, produzindo, e que continua a dar aula, a ir a campo. As pessoas já voltaram a ir a campo, as pessoas já voltaram a dar aulas. Então, assim, a vida continua, o museu não parou, nenhum dia. Eu estou trazendo em primeira mão, hein, gente? Propaganda dos próximos passos do museu no sentido da parte de comunicação, né? Uma das nossas próximas exposições, a gente está em negociação, provavelmente ainda esse ano, a gente vai ter uma exposição com as peças de meteorítica que foram salvas do incêndio. Inclusive, a gente está tentando levar o Santa Luzia, que é esse meteorito bem grande que já teve lá no MAST, e agora a gente está tentando levar ele lá para o planetário do Rio. A gente provavelmente vai montar uma exposição de meteorítica lá. Fora isso, a Fê já adiantou, a gente vai visitar a nossa antiga sede lá no Campo de Santana. Não vou adiantar o assunto, que é surpresa, fiquem de olho nas redes sociais. Mas a gente tem uma exposição super legal também sendo montada, que era uma exposição que já estava sendo pensada, e a gente transferiu, a gente está em negociação também para tentar conseguir abrir essa exposição ainda esse ano, até dezembro. Fora isso, depois a gente vai conversar, porque lá na Casa da Ciência a gente ainda vai ocupar a Casa da Ciência também. Não coloquei aqui, porque a gente ainda vai conversar, mas a gente vai. Trouxe... Olha, gente, eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu estou aqui dizendo para vocês, olha, no dia 3 de setembro apareceu todo mundo perguntando como é que a gente pode ajudar o museu. Eu vou contar para vocês como é que vocês podem ajudar. Primeiro, exposições e eventos. Eu estou colocando aqui o nosso e-mail. Procurem a gente. Se as instituições de vocês têm espaço, se vocês têm ideias, se vocês querem montar alguma coisa com a gente, se vocês querem receber exposições, eventos, palestras, qualquer tipo de iniciativa. A gente quer, sim, ocupar o Rio de Janeiro, o Brasil. A gente quer estar em contato com as pessoas. Isso é muito importante para a gente. Tem sido um processo, assim, não só pelo Museu Nacional, mas assim, a gente está falando de pessoas, então assim, pela gente também tem sido muito importante estar em contato com as pessoas, estar em eventos como esse, conversando com as pessoas sobre o museu. Então, assim, procurem a gente se vocês tiverem alguma proposta, alguma iniciativa. Fora isso, doações. Se vocês, na instituição de vocês entendem que existe algum acervo que vocês poderiam doar para o Museu Nacional, a gente tem muito interesse, a gente tem recebido muitas propostas, até também de particulares, sabe que alguém na família tem... aquele meu tio tem aquela coleção que ninguém mais quer cuidar, vamos passar para o museu. Às vezes tem coisas que são muito relevantes para a gente. Estou deixando também aqui o contato do nosso e-mail, fale com o diretor, né, para mandar com um assunto doação de acervo. A gente tem uma comissão de doação que está avaliando todos os pedidos. Para a gente, tem muita coisa que a gente não vai conseguir nem receber por agora, porque a gente ainda não se estruturou em novos prédios, em novos espaços para receber as coleções. Mas, assim, se houver, para a gente só a sinalização, a intenção de doar futuramente algum acervo já seria maravilhoso. Então, se vocês puderem, souberem, podem falar com a gente também. Outra coisa, a nossa colega Luciana
Luciane já falou. Terça-feira eu vou estar lá em Brasília com o pessoal do museu. Assistam, vai ter, quem não estiver em Brasília, quem for de Brasília, participe presencialmente. Quem estiver em outros lugares, vai ter transmissão ao vivo dessa audiência pública. A gente vai lá para tentar garantir recursos para o museu no ano que vem. É muito importante que a gente tenha a opinião pública, as pessoas do nosso lado. Tem um link, a gente vai com certeza colocar também nas nossas redes. E dá para pegar no site da Câmara dos Deputados também. A página em que você entra para assistir a audiência ao vivo e comentar, participar, fazer perguntas. Então, assim, interajam, participem, divulguem nas suas instituições. Para a gente é muito importante isso. Eu sei que semana que vem vai ser uma loucura, gente. Brasília vai ter uma coisa. Mas, por favor, arranjem um tempinho na terça-feira para dar atenção para a nossa audiência pública lá na Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. E, por último, o mais importante, né? Um dos nossos projetos atuais é pensar a adaptação do espaço do Horto Botânico, que é esse espaço lá no cantinho lá da Quinta da Boa Vista, onde a gente tem os outros prédios. Existe um jardim histórico muito relevante, que foi projetado por Glaziu, que a gente gostaria de começar a receber escolas lá, para a gente retomar esse contato com as escolas, que a gente chegava a atender, 600 escolas no ano. Então, para a gente é muito importante que a gente retome esse contato. E, para conseguir adaptar esse horto, para receber o que a gente precisa de recurso, e daí vocês podem ajudar. A gente está com uma campanha de financiamento coletivo. Eu não sei se o QR Code vai funcionar, mas quem tiver com o celular aí pode tirar uma foto, pode entrar, faça o endereço, benfeitoria.com/Museu Nacional. A gente já atingiu a nossa primeira meta do financiamento, que é os primeiros R$50 mil, são para... A gente já atingiu. A gente está tentando chegar na nossa próxima meta. A gente tem mais 20 dias de campanha. Nossa primeira meta era para a gente conseguir estruturar a coleção didática do nosso setor educativo, que a gente tem essa coleção que é muito relevante, que envia para as escolas espécimes de zoologia, de botânica, para os professores trabalharem em sala de aula com o acervo do Museu Nacional. E agora essa segunda meta é pensando um pouco dessa readaptação do Horto Botânico para receber escolas. Então, assim, se vocês puderem ajudar a gente a partir de R$20, sei que todo mundo pode, e quem não puder também ajude a gente a divulgar. É muito importante compartilhar e a gente viralizar essa informação. É isso, eu vou deixar aqui os contatos, museologia, se quiser falar com a gente, tem nossas redes, obrigada. Oi? Obrigado às museólogas. Vamos agora abrir para perguntas. Estamos um pouco adiantado na hora, então não teremos muitas perguntas neste bloco. Para quem... perguntas, por favor? O fato de não ter muitas perguntas não significa que não possa fazer, tá? Eu quero agradecer muito, porque eu convidei o pessoal da museologia. Eu sou museóloga também, trabalho na memória há mais de 30 anos. Né? E, assim, esse discurso emocionado de vocês, do próprio Kellner ontem, é a paixão do trabalho. Né? Que eu compartilho isso com vocês, porque eu também tenho pelo meu trabalho. E eu queria agradecer muito, porque eu achei, quando eu convidei, não tinha incêndio. E na semana que teve um incêndio, eu fui falar com você de novo, com a Thaís. E ela estava mais forte do que eu, porque eu estava totalmente arrasada e ela estava, o museu vive, nós hoje não estamos de luto, nós vamos à luta, e é isso que tem que ser. Né? E eu queria agradecer muito a participação de vocês no nosso evento. Próxima pergunta. Só um momento, o microfone. Que eu sou arquivista, eu fiz uma especialização em preservação e memória, então não precisa nem dizer que me tocou, até hoje eu choro por conta disso. Eu queria saber como está em relação à nossa comunidade, né? Que arquivistas, bibliotecários, museólogos, se tem feito algo em prol, se vocês estão recebendo trabalhos voluntários. Eu sou muito interessada nisso. Eu queria saber como é que vocês estão trabalhando e divulgando isso para a nossa área.
A gente, desde o dia 1 também, a gente começou a receber muita gente procurando a gente para ajudar, tanto do Rio, do Brasil, do mundo. A gente recebeu propostas de ajuda de vários lugares. Mas, assim, uma coisa que eu tenho falado, que é importante as pessoas terem consciência, é que a gente ainda precisa se estruturar para receber ajuda. Porque, assim, a gente ainda não tem sala de trabalho, sabe? A gente está, sabe, dividindo mesa no corredor com as pessoas para conseguir se reunir, assim. Então, assim, a situação ainda caminhou muito já para quem ainda não chegou a 2 meses de incêndio. A gente já caminhou muito nos trabalhos no museu, o trabalho de resgate já está bem estruturado. Mas, assim, as pesquisas, algumas já recomeçaram. Mas, assim, para a gente começar a receber pessoas para ajudar, a gente ainda está indo aos poucos, né? Até porque toda essa parte de trabalho voluntário também tem que ser estruturado, né? A gente precisa minimamente, assim, que as pessoas tenham seguro, tenham alguma relação, um contrato, alguma coisa com o museu mesmo, para fazer trabalho voluntário. Mas a gente já tem recebido algumas ajudas, principalmente na parte, assim, de prestar alguns tipos de consultoria, de ajuda. E a gente tem organizado também ofertas de voluntariado. Nesse e-mail do Fale com o Diretor, vocês podem enviar, se vocês tiverem assim, não, eu sou especialista em tal coisa, eu sei que eu posso ajudar, posso fornecer meu tempo, posso participar de um projeto, eu gostaria de trabalhar, me envolver em alguma coisa no museu. Vocês podem mandar e-mail para o Fale com o Diretor, dizendo como vocês podem ajudar. A gente tem recebido muito na área de museologia, gente, é demais, assim, eu tô louca para ir lá na Escola de Museologia da Unirio, que foi onde eu fiz graduação, a Fê fez o mestrado dela lá, porque, assim, foram centenas, quase todos os alunos da Escola de Museologia procuraram a gente para se oferecer, para ajudar, assim. E a gente tem recebido da parte de arquivo também, os nossos arquivistas têm tido apoio, até mesmo institucional, o pessoal do MAST, o pessoal da Fiocruz procurou a gente, tem ajudado. Fora, assim, ajudas internacionais, a Unesco tem trabalhado com a gente, fora o pessoal do IBRAM, do IFAM, tem bastante diferente, assim, de trabalho de ajuda, mas, assim, as coisas vão devagar, porque, no final das contas, quem conhece o museu é a gente, então a gente tem que capitanear qualquer tipo de trabalho, mas a gente ainda está precisando se estruturar um pouco mais para realmente conseguir organizar esse trabalho. Uma pergunta? Sim? Bia, por gentileza. Mais alguma pergunta ou observação? Não? O senhor Carlos gostaria de fazer alguma observação? Não? Então, agradecemos mais uma vez. Fernanda e Thaís, obrigado pela participação.